Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que está assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Um homem cego, mendigo, assentado à beira do caminho. Algumas vezes, meu amigo, minha amiga, nós nos encontramos em situações semelhantes. Talvez não cegos, talvez não esmolando, mas assentados à beira do caminho da nossa vida. Talvez cansados, desanimados, mas assentados, como se nós não tivéssemos mais forças para continuar a nossa caminhada. É esta a impressão que eu tenho quando eu leio esse texto, desde a primeira vez que eu tive contato com ele. Obviamente, Bartimeu não tinha condições de ir e vir sozinho, sem auxílio de ninguém. Ele precisava estar ali parado em um único lugar com o propósito de pedir esmolas. Mas o fato é que aquela vida deveria estar cansando o coração de Bartimeu. Era uma vida desanimadora, era uma vida desencorajadora. Por quê? Porque aquela situação não mudava e por isso, assentado ali à beira do caminho, Bartimeu deveria experimentar também o cansaço, o desânimo. Algumas vezes, portanto, meu amigo, minha amiga, nós nos encontramos também assentados, cansados, desanimados, sem direção, apenas parados em algum ponto da estrada da nossa vida, esperando as coisas passarem, por não termos mais ânimo, forças para continuar. O cego, Bartimeu, ele estava cansado, talvez derrotado, se sentindo derrotado por não ter condições de mudar a sua situação. E isso também é, sem dúvida nenhuma, um retrato que identifica muitos daqueles que também estão cansados e se sentem derrotados por não conseguirem mudar os rumos da sua vida, mudar o caminho da sua vida. Bartimeu, cego, mendigo, também era um homem desamparado, abandonado. Por quê? Porque alguém o ajudava a chegar até aquele ponto da estrada, do caminho, e depois o deixava ali. Não sei se ao final da tarde alguém tinha a compaixão de tirá-lo ali daquele lugar, mas o fato é que ele ficava ali o dia inteiro esmolando. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes também, quando nós estamos assentados à beira do caminho, cansados, desanimados, sem forças para continuar, também não encontramos misericórdia, compaixão humana que nos ajude a reverter a situação, a transformar a nossa situação. Então nós nos sentimos literalmente abandonados, desamparados. E a situação de Bartimeu piora, obviamente, por causa da sua cegueira, também com relação à sua pobreza, mas principalmente a cegueira. Ele não pode ver nada, ele está envolvido pela escuridão. Não pode ver o que está adiante, ao lado, nem atrás. Ele está perdido na sua cegueira. A cegueira hoje pode ser representada
pelo nosso mais duro sofrimento. O sofrimento cega o nosso coração, a nossa inteligência. O sofrimento nos faz nos assentar nos caminhos da vida, nas sarjetas da vida. O sofrimento cega, portanto, toda a esperança, toda a fé. E por isso ficamos imersos nas trevas, sem saber para onde ir e como sair dessa situação. Bartimeu experimentava isso não sei há quantos anos, há quanto tempo, mas certamente estava cansado, certamente se sentia desamparado e estava envolvido pelas trevas da sua enfermidade. Haveria alguma saída para Bartimeu? O texto nos ensina que Jesus passava por aquele caminho e quando Bartimeu ouviu todo aquele rebuliço, aquela movimentação, sentiu aquela movimentação, aquela agitação e percebeu que quem passava por ali era o próprio Senhor Jesus, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele que estava na sarjeta da vida, ele que estava cansado da sua vida, ele que estava desamparado, ele que estava envolto ou envolvido pelas trevas da sua cegueira, ele clamou por Jesus, ele suplicou a Jesus Cristo. E ele não foi desamparado. O Senhor parou, depois você pode ler o restante do capítulo 10 de Marcos, e o atendeu. O Senhor o abençoou com a cura. Mas o que me chama mais atenção é que o Senhor parou para atender aquele pobre, aquele mendigo cego. Ora, se ele parou para atender aquele homem, nós também podemos ser atendidos por Jesus. Nós que estamos cansados, nós que estamos desanimados, nós que estamos nos sentindo desamparados, cegos pela dor, assentados na sarjeta da nossa vida, nós também, ao clamarmos o nome de Jesus, nós podemos contar com o seu interesse, com o seu cuidado e com o seu amor. Se você se encontra nessa situação, clame o nome de Jesus, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, qualquer que seja a situação. Se invocar o nome de Jesus, será salvo. Quem sabe falta-lhe um pouco de fé para clamar como aquele homem: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame e você será salvo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte. Estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos. O primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último culto às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que o nome de Jesus possa abençoar e livrá-lo de toda a dificuldade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.